Uma praça, um corpo febril, um gesto, um brilho estranho. Minutos depois, a febre cede. Para quem nunca viu medicina avançada, isso não parece tratamento, parece milagre. Primeiro, a regra editorial. Isto é uma hipótese narrativa, não uma negação de fé. Vamos explorar como testemunhas antigas poderiam descrever tecnologia médica muito à frente do próprio tempo. Vamos assumir a regra exata deste vídeo. Certos milagres eram tecnologia médica avançada, mal interpretada. Não magia quebrando a física. Técnica curando o corpo diante de pessoas sem vocabulário para nomeá-la. Quando uma época não tem palavras para scanner, antisséptico, desfibrilador ou regeneração, ela traduz o impossível com o idioma que possui. Sagrado, sinal, maravilha. No começo, ninguém fala em medicina. Fala em presença, unção, poder. Porque o espanto chega primeiro e o mecanismo chega tarde demais. Um homem chega carregado, sai andando. A multidão não vê diagnóstico, protocolo e dose. Vê ruptura do normal. E aí acontece a parte mais humana. O corpo curado não vira tese, vira presença. O homem atravessa a praça sob dezenas de olhos sem vocabulário e a atmosfera inteira muda de temperatura. Uma tecnologia capaz de enxergar por dentro do corpo sem cortar pareceria onisciência aplicada à carne. Instrumento esterilizado, água limpa, barreira contra a infecção. Para uma era habituada à morte por ferida pequena, cura sem apodrecimento pareceria pureza materializada. Anestesia avançada, sedação precisa, bloqueio de dor. Cirurgia sem grito, reparo sem suplício. Para testemunhas antigas, isso pareceria domínio sobre a própria condição humana. Agora entra o bloco mais perigoso: arritmia reversível, choque anafilático, coma profundo, parada breve. Para uma era sem monitor, alguém entre a morte aparente e a volta é lembrado como ressuscitado. Selar hemorragia, conter infecção, estabilizar trauma, regenerar tecido. Se a carne responde rápido demais, o gesto parece sobrenatural. Ambiente controlado, luz precisa, silêncio, barreira, instrumentos estranhos, roupa limpa. Um centro médico avançado, visto de fora, pode facilmente parecer altar. E existe um detalhe importante. Tecnologia avançada quase sempre vem acompanhada de protocolo. Mas, para quem observa de fora, protocolo soa como ritual, comando, palavra com poder. No dia em que a notícia se espalha, praça, templo ou casa deixam de ser lugar de culto, viram triagem humana. O desespero não pergunta a doutrina, pergunta quem é o próximo. Nem todo mundo teria acesso. E quando cura avançada chega a poucos, escassez médica pode ser lida como eleição, favor, graça ou merecimento. É aqui que o episódio sobe de patamar. Quem cura onde ninguém cura, não ganha só seguidores. Ganha a capacidade de reorganizar obediência, paz social e hierarquia. Todo o poder terrestre entenderia rápido demais o que tem diante de si. Não apenas cura, legitimidade. E legitimidade capaz de atravessar lei, ritual e medo. Quem controla a fila da cura, controla mais do que a saúde. Controla gratidão, lealdade e calma pública. E nenhum governante deixaria isso solto por muito tempo. Relatos escritos por testemunhas sem linguagem biomédica fariam o que qualquer testemunha faz. Registrariam o efeito, não o mecanismo. Luva vira pureza, isolamento vira retiro, dosagem vira unção, instrumento vira relíquia, procedimento vira cerimônia. Se a tecnologia desaparece, quebra, é escondida ou não pode ser reproduzida, sobra só o eco. E eco técnico, com o tempo, vira tradição. O lado mais cruel do cenário é este. Algumas pessoas seriam curadas diante da multidão, enquanto outras ficariam esperando algo que quase ninguém entende e quase ninguém consegue repetir. Onde existe tecnologia rara, aparecem cópia, fraude, charlatão, relíquia falsa, promessa vendida. O milagre real cura. O ecossistema ao redor começa a explorar desespero. E aqui está o ponto delicado. Mesmo numa leitura tecnológica, a fé não desapareceria. Ela mudaria de lugar, de explicação do mecanismo para a resposta humana ao espanto. Imagine o momento em que a cura para de acontecer. Não porque o poder acabou, mas porque a fonte de energia, a peça ou o material chegou ao fim. Para fora, isso pareceria retirada divina. Uma geração vê o fenômeno,
A seguinte recebe o relato, a terceira já recebe símbolo. E símbolo, quando sobrevive mais que o mecanismo, ganha vida própria. Talvez este seja o centro mais forte de tudo. O fenômeno acontece, a cultura tenta nomeá-lo. O nome disponível é sagrado, e esse nome reorganiza a memória, a autoridade e tradição. Quando uma cura pública acontece, não muda só o paciente, muda a praça inteira. O olhar muda, o ruído muda, a esperança muda, a hierarquia muda. O corpo curado vira centro de gravidade social. O verdadeiro choque não seria ver uma doença sumir. Seria descobrir que uma época inteira pode transformar protocolo em sagrado, quando a técnica chega antes das palavras. Milagre, nessa hipótese, não seria mentira. Seria tecnologia tão avançada que a linguagem antiga só conseguiria descrevê-la pelo efeito moral e espiritual que causou. Porque qualquer civilização, ao encontrar cura acima do seu vocabulário, faria o mesmo. Chamaria de sinal aquilo que ainda não sabe desmontar. No fim, essa hipótese não destrói o sagrado, só desloca a pergunta. O ponto deixa de ser o que a cura era em laboratório e passa a ser o que ela virou na memória coletiva. Então a pergunta não é se fé e medicina se anulam, não se anulam. A pergunta é outra. O que uma testemunha antiga chamaria de milagre ao ver uma tecnologia capaz de curar o que seu mundo considerava impossível? E se parte do sagrado tivesse nascido também da falta de linguagem para nomear a cura?